Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Muito obrigado, Daryl. E eu digo bem-vindo aí a todos vocês que estão nos acompanhando a partir de agora. Encontro com a Palavra. É bom estudarmos a Bíblia juntos, não é? Nós estamos estudando a Palavra de Deus, a Bíblia, e já chegamos ao 8º livro, que é o livro de Ruth. Pegue a sua Bíblia, siga comigo o estudo do 2º capítulo dessa linda história de amor, que é o livro de Ruth. No 1º capítulo desse livro, lemos a impressionante promessa de lealdade de Ruth para com sua sogra Noemi. Depois lemos que elas partiram para Belém. Quando chegaram na cidade, todos estavam comovidos por causa delas e perguntavam: "É essa Noemi?" Em nosso primeiro estudo, vimos que quando Noemi e seu marido foram para Moabe, eles foram considerados uma família pródiga, já que o povo escolhido não deveria se identificar com um lugar como Moabe. Quando a pródiga volta, as pessoas perguntavam então: "Essa não é aquela que deixou a terra do pão e do louvor 10 anos atrás?" A questão não são os anos, a questão são os quilômetros. O filho pródigo viajou centenas de quilômetros. Segundo as Escrituras, o caminho do transgressor é áspero. É uma mentira dizer que as pessoas que estão em pecado estão se divertindo e aproveitando a vida. A Bíblia diz que o caminho do transgressor é áspero. Mesmo um filho de Deus que foi pródigo por 10 anos terá algumas marcas no rosto que não tinha quando deixou a casa de seu pai. As pessoas faziam uma patética pergunta enquanto Ruth e Noemi entravam na cidade. A pergunta estava exatamente focada em Noemi. É essa Noemi? Noemi pôs a culpa em Deus. No 1º capítulo, ela culpou Deus 5 vezes por tudo que tinha lhe acontecido. Ela dizia: "Não me chameis Noemi, chamai-me Mara." Noemi significava feliz, Mara significava amarga. Noemi disse: "Não me chameis feliz, chamai-me amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso." Bom, ela disse: "Cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez voltar." Por que me chamareis então Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Senhor Todo-Poderoso me afligiu tanto. Ela estava colocando toda a culpa em Deus. Noemi me faz lembrar de Arão quando ele fez o bezerro de ouro. Lá no livro de Êxodos, ele nos conta que Arão era um artesão muito habilidoso e curiosamente esculpiu aquele bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do Monte Sinai e viu o bezerro de ouro, ele disse: "Arão, o que esse povo fez a você?" Arão disse a Moisés: "Moisés, você não vai acreditar. Eu coloquei todo esse ouro no fogo e dele saiu esse bezerro." Não era verdade. Aquele bezerro de ouro não brotou do fogo. Foi resultado do trabalho artesanal de Arão. Ele criou o bezerro porque queria agradar o povo. Noemi fez a mesma coisa quando culpou a Deus pelas desgraças que lhe aconteceram. Era como se dissesse: "Eu coloquei o ouro no fogo e dele saiu esse bezerro. Eu não fiz nada. É tudo culpa de Deus." Eu não sei por que Deus está agindo assim comigo, por que está me afligindo. Noemi estava comendo um banquete de consequências das escolhas que fez. Só que ela recusava aceitar a sua parte de responsabilidade pelas suas escolhas. O último versículo do capítulo 1 diz: "Voltou Noemi da terra de Moabe e com ela Ruth, sua nora, a Moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada." A referência ao fato de que era o início da colheita da cevada quando elas chegaram a Belém é muito importante. Quando essas duas mulheres chegaram a Belém, Noemi era a figura do Filho de Deus voltando à casa do Pai. Vamos perceber durante a história que a graça de Deus estava esperando por ela. Quando o pai viu que o filho pródigo tinha escolhido partir para um país distante, deixou que seu filho fosse. Ele permitiu que seu filho arcasse com todas as consequências de viver naquele país. Como pais, falhamos quando nossos filhos vão para um país distante. Quando as consequências chegam, eles estão prestes a aprender alguma coisa. Nós vamos até lá no país distante e damos uma ajudazinha. Quando você lê a história do filho pródigo, encontra as seguintes palavras:
mas ninguém lhe dava nada. Isso incluía o seu pai. Essa foi uma das terríveis consequências lá no chiqueiro, que fizeram com que o filho pródigo caísse em si. Foi aí que ele percebeu que não era um porco, ele era filho, e o seu lugar não era naquele chiqueiro, e sim na casa de seu pai. Quando o filho pródigo caiu em si e tomou o primeiro passo em direção à casa de seu pai, o pai é descrito como um homem idoso correndo na direção do seu filho. Lucas capítulo 15, verso 20 diz: quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Você já viu um homem velho correndo? Não há nada mais indigno, não é? Bom, essa figura do homem velho correndo é uma das figuras do amor de Deus mais lindas, mais belas, contidas nas Escrituras. Ela mostra o amor do pai pelo filho pródigo que caiu em si e começou a voltar para casa. O amor de Deus é descrito como um homem velho correndo. Quando o velho homem abraça seu filho, ele despenca a chorar, né? Eu não sou digno de ser chamado teu filho, meu pai. Deixe-me viver junto com os teus escravos. O pai ignora tudo isso e diz: esse é meu filho. Tragam o anel da família, a túnica da família, matem o bezerro gordo, porque o meu filho estava morto e agora reviveu. Estava perdido, mas agora foi encontrado. Por isso vamos celebrar. Noemi passou por essa mesma experiência quando voltou para Belém de Judá. A graça de Deus estava esperando por ela. Essa lição que aprendemos com Noemi nessa história é incrível. Agora Ruth se torna o foco dessa história de amor e representa aquelas pessoas que não pertencem à família de Deus. Ela não era hebreia, era uma estrangeira. A graça de Deus se estende para as pessoas que não pertencem à sua família? Claro que sim. A sua graça está na sua lei, e a solução para Noemi e Ruth estava na lei de Deus. A primeira lei que trouxe graça para Ruth e Noemi está no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 9 e 10. Quando fizeres a colheita da tua terra, não a cegarás totalmente, nem colherás as espigas caídas da tua messe. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o vosso Deus. Por que isso é importante? Porque aparentemente Noemi ou o falecido marido de Ruth tinha ensinado esses estatutos para ela. De acordo com o 2º capítulo do livro de Ruth, no primeiro dia que ela estava em Belém, resolveu praticar o estatuto citado em Levíticos 19. Ela resolveu ir colher atrás dos segadores nos campos. Lemos que Noemi tinha um parente da família de Elimeleque, um homem poderoso e rico cujo nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E Noemi diz: vai, minha filha. Ela foi, chegou ao campo e colheu após os segadores. Por acaso entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Há outro estatuto muito importante na lei de Moisés que é introduzido nessa história. Esse estatuto está no capítulo 25 do livro de Deuteronômio e diz o seguinte: quando 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não poderá casar-se com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela tiver usará o nome do irmão morto, para que seu nome não se apague de Israel. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta irá ter com os anciãos no tribunal e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. Se ele persistir e disser: não quero tomá-la, a sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, ele descalçará a sandália do pé, ele cuspirá no rosto. As mulheres sempre comandaram os tribunais. E aí a Bíblia continua: e protestará dizendo: assim se fará ao homem que não quer edificar a família de seu irmão, e sua casa será chamada em Israel de a casa do descalço. Você viu como isso se aplica a Ruth? Se ela se casou com um homem hebreu, como resultado desse casamento, tornou-se membro da família de Deus, da nação hebraica. Como seu marido morreu e não deixou filhos, Ruth não pertenceria ao povo escolhido.
Parece que Deus não achou que isso fosse certo e por isso instituiu essa lei, para que ela pudesse procurar entre os parentes de seu falecido marido, o mais bonito e mais rico, e dizer: eu quero que você se case comigo. E ele dissesse: eu não me caso com você, nem que você seja a última mulher na face da terra. Ela diria: está bem, vejo você nos tribunais então. Então ela poderia abrir um processo e, se ele não quisesse se casar com ela, teria que comparecer nos tribunais. Os anciãos fariam aquela cerimônia simples. O importante dessa cerimônia é que ele seria boicotado, envergonhado, provavelmente seria prejudicado nos negócios, porque se recusou casar com aquela mulher. O homem que concordasse em se casar com a mulher teria que fazer duas coisas por ela. Primeiro, ele teria que pagar todas as dívidas que ela tivesse. Os anciãos tinham um livro onde estavam registradas todas as dívidas da mulher. O homem declarava suas intenções de redimir a mulher. Esse processo era chamado de redenção. O homem teria que declarar sua intenção de redimir a mulher antes de saber qual era o total de suas dívidas. O interessante é que ele não sabia quanto isso iria lhe custar até que se comprometesse a redimi-la como parente qualificado. A segunda coisa que o remidor fazia era se casar com ela. Com esse relacionamento, ele a trazia de volta à família de Deus. Você está vendo? Redenção quer dizer comprar de volta e trazer de volta. Portanto, o homem que cumpria esse estatuto tornava-se o remidor. Em hebraico, essa palavra é goel. Esse homem recebia o nome de goel, porque ele comprava a mulher de volta e a trazia de volta. Ele a comprava pagando todas as suas dívidas e a trazia de volta casando-se com ela. Essa era a resposta interessante de Deus. Incrível quando contemplamos que Ruth tinha uma esperança, e a esperança de Ruth foi exatamente esta quando ela foi para Belém de Judá. E por isso que o capítulo 2 se inicia com a boa notícia de que seu falecido sogro tinha um parente poderoso e rico cujo nome era Boaz. À medida que a história se desenrola, veremos a figura da graça de Deus sobre o filho pródigo que estava voltando para casa e também sobre aquele que voltou buscando a sua redenção. Procure identificar-se com a história de amor do livro de Ruth. Eu gostaria que você pensasse seriamente nisso. Talvez você tenha se sentido um pouco abandonado, talvez tenha se sentido realmente um pródigo nos caminhos dessa vida. Mas saiba, você pode voltar para a casa paterna. Você pode exatamente ver aquela cena incrível do velho homem correndo para lhe abraçar. O velho correndo. Esse é o símbolo do amor de Deus. Você pode exatamente sentir esse amor, o amor de Deus. Nós vamos ficar por aqui, mas eu gostaria que você estivesse conosco no próximo programa. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.